Oi, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai voltar com o nosso conteúdo de Direito do Trabalho 2. Nós encerramos nos vídeos anteriores os contratos de aprendizagem e, com isso, encerramos a unidade 2, né, de proteção do trabalho da mulher e do menor. E hoje a gente inicia uma nova unidade, vamos falar de saúde e segurança no trabalho. Essa unidade você pode acompanhar pela nota de aula que tem no seu Unifonline, né, no material didático, você pode baixar e ir acompanhando os tópicos juntamente com os artigos e as súmulas respectivas. E aí, se você pegar a nota de aula, você vai perceber que dentro dessa unidade 3 de saúde e segurança, na sua nota de aula, primeiro tem falando sobre atividades insalubres, perigosas, e depois é que tem as normas gerais de saúde e segurança. Só que na aula de hoje, eu prefiro falar de normas gerais de saúde e segurança, e eu prefiro deixar, assim, considerando que, de acordo com a universidade, a gente vai paralisar só até o dia 31 de março, né? Eu preferia trabalhar com insalubridade e periculosidade em sala de aula pessoalmente, né? Então, vou inverter um pouquinho a ordem, tá certo? Se você estiver acompanhando pela nota de aula, nós vamos começar essa unidade com o ponto 4, normas gerais de saúde e segurança. E vou deixar para trabalhar em sala de aula os adicionais de insalubridade e periculosidade. Caso, de repente, essa medida prorrogue, né? Eu não sei como é que vai ficar isso, realmente não tenho informações sobre isso. Aí, eu dou continuidade com os vídeos sobre essa parte de insalubridade e periculosidade. Pois sim, vamos começar falando quais são as normas gerais de saúde e segurança, o que é que a gente tem sobre isso. E é assim, gente, começando, é importante a gente mencionar de onde vem o fundamento para CLT e para normas regulamentares do Ministério do Trabalho, ou o antigo Ministério do Trabalho, né? Hoje é o Ministério da Economia. Onde é que se encontra o fundamento da regulamentação das normas de saúde e segurança? Então, lá na Constituição, gente, lá no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, tem dizendo que é direito dos empregados a diminuição dos riscos de sua atividade e a regulamentação dessas atividades, né, através de normas de saúde, higiene, segurança, que devem ser determinadas por lei ou por normas infralegais, como são as portarias e as normas regulamentares expedidas pelos ministérios, certo? Bom, nós tínhamos o Ministério do Trabalho, que era o ministério responsável pela elaboração de normas regulamentares, certo? Mas o Ministério do Trabalho foi extinto e agora quem fica com essa competência é o Ministério da Economia, tá? É o seguinte, gente, por exemplo, nós vamos falar aqui sobre CIPA, certo? Nós vamos falar aqui sobre insalubridade, periculosidade. A CLT, ela estabelece a norma geral sobre esse tema, mas vai ser uma norma regulamentar do antigo Ministério do Trabalho que vai detalhar os riscos da atividade, certo? Eu vou já falar mais sobre isso. Então, o Ministério do Trabalho e hoje o Ministério da Economia tem esse importante papel de detalhar, especificar, regulamentar de forma mais detalhada aquilo que a CLT só traz de forma geral, tá certo? Então, nessa unidade nós vamos trabalhar com algumas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, tá? E eu falo Ministério do Trabalho porque as normas foram criadas, né, na época que ainda era Ministério do Trabalho. Caso elas venham a ser alteradas ou sejam feitas novas normas, aí vai ser o Ministério da Economia que vai ter atualmente, né, essa competência, tá? Mas vamos primeiro para o que a CLT diz, né? Então, a gente já sabe do fundamento constitucional, lá no artigo 7º, inciso 22, já sabemos que existe o Ministério do Trabalho, ou existia, né? E agora existe o Ministério da Economia, para fazer a regulamentação, detalhamento, especificação das normas de saúde, higiene e segurança. E vamos passar para o item 1 aí da nossa aula, quais são os deveres dos empregadores, quais são os deveres dos empregados na questão da manutenção da saúde e segurança no trabalho. Primeiro, em relação aos empregadores, tá lá no artigo 157 da CLT, tá certo?
Os empregadores, eles devem adotar todas as medidas previstas em legislação para a proteção da saúde e segurança dos seus empregados, tá certo? E caso eles não cumpram essas normas, eles estarão sujeitos a multa, a fiscalização, e inclusive a indenização, né, em caso de acidente de trabalho. Se a empresa deveria adotar uma determinada medida e não adota, e por causa disso o empregado sofre um acidente de trabalho, com certeza o direito à indenização vai ser muito maior, porque o dano causado, houve, né, a concorrência do empregador para esse dano causado. Então é importante que o empregador cumpra todas as normas para não ser multado, para não ser punido, né, a partir de uma indenização que muitas vezes chega a ser bastante onerosa, né, a depender do dano aí que foi causado para os empregados. As empresas, elas devem manter também um sistema de instrução, de educação, de incentivo aos empregados, para que os empregados também possam cumprir essas normas, tá certo? Deve fornecer os EPIs. Os EPIs são equipamentos de proteção individual. Nós vamos já falar especificamente sobre os EPIs, mas deve fornecer esses EPIs para os empregados e facilitar a fiscalização pelas autoridades competentes, né? Nós vamos falar mais para frente da fiscalização no trabalho, né, por auditores fiscais, e as empresas, elas não podem colocar obstáculo para essa fiscalização, tá? E os empregados, o que é que eles têm que fazer, né? Os empregados, lá o artigo 158 vai dizer que eles devem, claro, cumprir todas as regras de saúde e segurança impostas tanto pela legislação, quanto pelos órgãos ministeriais, quanto pelas próprias empresas, porque às vezes a própria empresa cria um sistema de regulamentação, de funcionamento para garantir a higiene, a saúde e a segurança, e o empregado, ele deve observar todas essas regras, deve colaborar, né, na aplicação dessas regras, utilizar os equipamentos de proteção individual da forma correta, inclusive consiste em falta grave, tá certo? O não cumprimento dessas normas ou a não utilização de EPIs quando determinado pelos empregadores e quando necessários para a realização da atividade, tá? Então, a empresa tem a obrigação de fornecer o EPI, tá certo? E o empregado tem a obrigação de utilizar esses EPIs, tá certo? Passando aí para frente, gente, nós temos a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como terceiro tópico aí para a gente trabalhar, se você estiver acompanhando na nota de aula ou estiver aí anotando. A CIPA está prevista nos artigos 163 a 165 da CLT. Nós já comentamos sobre a CIPA quando falamos da estabilidade do cipeiro, né? Mas para a gente trabalhar agora de uma